Vamos lá, página de número 54 do livro. Nós hoje estamos então iniciando a matéria chamada de soterologia ou soteriologia, né? E aí, como toda matéria, a gente vai falar do termo e a gente, no mínimo, precisa entender o significado do termo que a gente intitula a matéria, que aí já acho já um bom início, né? Para a gente entender. Então, soter, até na página 54, tem uma breve explicação. Os que estavam com o livro, não sei se leram, mas deveriam ler, da semana passada para cá, né? Pelo menos aí umas 2, 3 páginas para já ter um conteúdo. Então, essa é a nossa dinâmica proposta, tá bom? Vou bater nessa tecla até eu perceber que é um hábito, virou um hábito de vocês. Ou seja, pegar o livro e lê-lo. Cada semana, 2, 3 páginas, para que a gente venha aqui e, na verdade, já pensou uma aula assim, irmãos? Cada aluno, né, trazer aqui uma contribuição, uma dúvida do que leu na semana lá do conteúdo, e eu só tentar responder as perguntas de vocês aqui. Olha a dinâmica, como ficaria muito mais interessante, né? Do que esperar somente no professor ficar falando, e no final fica igual o papagaio, a língua de papagaio seca, né? E, lógico que vocês participam bastante, é uma benção aqui essa turma, mas assim, façam isso, leiam, tá? Tendo o livro na mão, leiam pelo menos 2 ou 3 páginas, façam as anotações, procurem criar o hábito de vocês pesquisarem, vocês mesmos pesquisarem. Havendo alguma dúvida, então, no decorrer da semana, aí, irmão, usa o Zap lá, manda no grupo ou no privado, que aí a gente vai tirando as dúvidas. Chega aqui, a gente tira mais algumas dúvidas, vocês contribuem cada um, né, com a pesquisa que fez na semana. Com certeza a aula vai ser muito mais enriquecida por isso, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue, antes do final do curso fazer isso, né? Não adianta também lá no finalzinho, é agora que a gente tem que criar esse hábito aí, tá bom? Mas vamos lá, então na página 54 tem lá a soteriologia, né, que vem do grego ciência, ou estudo, palavra, né, tudo que é logia, então tem esse significado. E soter seria salvação, o termo soter, soteropolitano, quem nasceu lá no Salvador, Bahia, é chamado de soteropolitano, não é isso? Tem algum daqui que é da Bahia, não? Então, tá bom. Quem nasce em Salvador é soteropolitano, soter e polis, né? Então, da cidade de Salvador. Esse é o significado de soteropolitano. E aí, então, soter quer dizer salvação. Definição do termo. Em teologia, nos acostumamos a usar termos técnicos, né? Termos próprios da ciência teológica. Da mesma forma como a medicina usa palavras próprias do estudo ou dos estudos médicos. Estão acompanhando a leitura, amados? Como, por exemplo, os médicos empregam lugar de coração, né, sendo que cardia é uma palavra definida aí, que deriva de cardiologista, ou seja, aquele que estuda o coração, o cordis, né, a cardia. No caso, o cardiologista, né, ataque cardíaco, então cardíaco, cardiologista, deriva de cardis ou de cordis. Soteriologia, para definir tudo que se relaciona à palavra, deriva de soter, e do grego significa salvação, só que tem não só o sentido de salvação, mas também de preservação, libertação, né? Tem esse significado e a gente vai trabalhar com essas ideias aí. Note de início que uma palavra grega pode ter mais do que um significado, que é o caso dessa. Para guardar na memória, soter é uma palavra grega que significa salvação, libertação e preservação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma hora que a gente consegue aquele isolamento, já pensou, não? Eu sonho com isso. Então, a palavra soter tanto se traduz por salvação, por libertação e por preservação. Então a gente vai trabalhar esses 3 termos aí também, tá bom? Que vem aí do léxico, né? Léxico é um dicionário de línguas antigas, irmãos. Então vamos lá trabalhar. Eu vou dar hoje, como todas as primeiras aulas de cada matéria, aquele panorama geral, né? Aquela aula introdutória, onde a gente fala de diversos pontos, não se aprofundando, e aí depois, nas outras aulas, a gente vai voltando nos pontos que a gente abordou na primeira para se aprofundar em cada um deles. Então isso vai ser quase que uma regra nas nossas matérias, tá? Então primeira, aquela saladinha santa, né? A gente faz lá, fala de um bocado de ponto, um bocado de coisa, mas depois a gente vai detalhando aí.
Hebreus capítulo de número 2, verso 1 ao 3, vamos ler o texto? Hebreus, capítulo de número 2, versículos de número 1, 2 e 3. Livro aos Hebreus, o autor ele é desconhecido, nós não sabemos. Algumas pessoas inclusive tentam, né, colocar alguns autores aí, mas a maioria não arrisca não. Tem gente que é mais corajosa do que sábia, né, afirmando algumas coisas que a Bíblia não traz assim com clareza. E tem um jargão na teologia que a gente fala assim: aquilo que a Bíblia não afirma com certeza, ou melhor, aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, a gente não afirma com certeza. Não é claro. Hebreus foi escrito por alguém que entendia muito da lei mosaica, isso é um fato, mas não se sabe o autor. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3, diz assim o texto, irmãos, pelo menos na minha versão: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o termo que eu quero trazer aqui é essa tão grande salvação. Não, ainda não chegou não. Ainda não chegou. Então, amados, veja bem, a expressão que traz aqui, uma tão grande salvação. A salvação, amados, infelizmente, muitas pessoas têm tido como sendo alguma coisa assim, qualquer, né? Salvação como sendo qualquer coisa. Então, salvação, posso até desprezá-la, hoje estou servindo a Deus e amanhã não estou. A salvação é algo muito especial, muito sublime. A salvação diz respeito à eternidade, não é? Salvação quer dizer o resto da nossa existência na eternidade. Como vai ser? Salvos ou não salvos? Porque eterno todo mundo vai ser. O problema não é a eternidade, o problema é como nós iremos para essa eternidade, né? Não tem jeito, o ser humano ele vai ter uma eternidade, acreditando ou não acreditando, irmão. Porque o não acreditar não muda a realidade das coisas. Eu não acredito em inferno, não altera em nada a existência dele, não é? Eu não creio nesse negócio que vai ter céu, inferno, que Deus vai julgar as pessoas, não creio nisso. Isso não muda nada, vai continuar tudo lá. Então, não é algo que a crença que vai determinar, não é se a pessoa crê ou não, está estabelecido. Tem coisas que são estabelecidas, independente se eu acredito ou não. E aí é muito ruim as pessoas que elas não, eu não acredito, e chegar na hora falar, eu estava enganada. Um dia eu estava conversando com um testemunho de Jeová, e aí ele era até um motorista que levava a gente para a empresa, né? E a conversa vai, conversa vem, e eu falei, bem complicado, porque a Bíblia de vocês ela é alterada, né? Adulterada e tal. Ele ficou meio nervoso, aquela coisa toda. Ele disse assim, tá bom, na eternidade a gente vai ver quem está certo. Eu falei, então, mas lá pode ser tarde demais, né? Então, pode ser muito tarde, chegando na eternidade. Então é aqui que a gente precisa entender essas coisas, que a gente precisa viver adequadamente, né? A partir do entendimento, claro. Então a salvação é algo que a gente deve se preocupar muito, né? A gente deve atentar para isso, é o que o autor diz aqui. Como nós vamos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação? É algo muito especial, custou demais para Jesus, custou demais para Deus, custou demais para a Trindade. Para nós não custou nada, e é um dos pontos que a gente vai tratar. O que custou para nós a salvação? Nada, amados. Qual foi o sacrifício que nós fizemos para sermos salvos? Nenhum. Qual o esforço que eu fiz ou que eu faço para ser salvo? Nenhum. Quem fez tudo foi Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que trouxe os seus servos com a providência. Eu vi quase anjos entrando agora com a bandeja na mão. Uma anja, né? Vamos ler o texto, amados, capítulo 12 de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Uma dúzia. Capítulo 12 de Hebreus.
Já vamos chegando assim, pegando a Bíblia e aqui é forte, como diz o irmão. Capítulo 12 de Hebreus. Olha que texto interessante. Aqui do verso de número 1 e 2. 1 e 2. Amados, como a gente falou em outras aulas, não sei se a matéria passada ou se a matéria retrasada, nós falamos a respeito desses textos que muitas vezes começa com o capítulo, o número e com o título, e às vezes interrompe a fala. Lembra que nós falamos isso? Sim. Aqui é um deles. Então, na verdade, olha só, olha o termo, portanto. Portanto, então ele estava falando alguma coisa. O portanto, né? Anteriormente. Isso, é uma expressão que denota que ele estava falando algo e agora ele vai trazer quase que uma conclusão daquilo que ele estava falando. O que ele estava falando, o autor? Sobre os heróis da fé. Então, todo o capítulo 11, ele acaba no verso 40, mas há um segmento, há uma continuidade no verso 12, no capítulo 12, melhor dizendo, verso 1 em diante. Então, não acabou a fala do autor, ele está discorrendo sobre o mesmo assunto. Tanto é que ele diz assim, olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, quem é essa grande nuvem de testemunha? Ou quem são essas testemunhas? São todos esses personagens que ele falou no capítulo 11. Essa é a nuvem, né? Essa multidão de testemunhas. São esses. Então, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, ou melhor, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, louvado seja Deus, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira, né, que nos está proposta. Olha o texto do verso 2: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus é o autor e o consumador da fé. A fé aqui é sinônimo também de salvação. Então foi ele que projetou isso, né? A fé, ele é o autor e ele é aquele que levou isso a cabo. Ele é o consumador, não é o consumidor, é o consumador, tá certo? Então é Jesus que ele, aliás, o próprio Paulo, no 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, vamos ler o texto? A gente está pegando alguns textos aqui só para embasar o nosso pensamento e depois a gente vai escorrendo mais aí em outros pontos. 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos de número 17, que é tão conhecido, mas nós não podemos esquecer do 18, 19 e 20, talvez até o 21. Vamos lá, irmão. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 19 em diante. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Olha só, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem fez tudo isso é Deus, e Ele que reconciliou a gente com Ele mesmo. Não teve ninguém externo, não teve. Quem era o árbitro? Jó vai perguntar, né? Entre eu e Deus. Quem é? Falar em árbitro já vem apito. Quem é o árbitro entre nós e Deus, né? Quem foi a pessoa que interferiu, que foi o intercessor, que foi o sacerdote, que clamou por nós? Quem foi? Foi o próprio Deus, irmãos, porque não tinha condição de que ninguém se interpelasse, colocasse entre nós Deus. O que havia entre nós Deus? Hein? Abismo, não está escrito isso, mano? Não. Sabe não? Mas está escrito, não, havia um abismo. A ponte foi criada, né? Que a gente já viu que é a cruz, ou seja, Jesus que... Mas havia um abismo, né? Onde está escrito isso? Em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Vamos conferir. Aqui é um exercício de leitura bíblica, até que a gente vai encaixando tudo, né? Vai absorvendo. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2.
nós estudamos na matéria passada a doutrina do pecado. Isso vai favorecer para que a gente entenda melhor. Ah, sim, sem dúvida, porque na verdade a gente precisa entender uma para entender a outra, né? A doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Então a gente mais ou menos aí tentou falar para vocês a respeito da condição humana. Qual é a condição humana? Separado, destituído de Deus totalmente. Aí lógico que nessa matéria a gente vai pegar muitos outros os versículos que já foram falados. A gente vai ter que retomar isso, porque a doutrina da salvação e do pecado, elas estão ligadas. Não tem como a gente desassociar. Quando a gente fala de uma, fala da outra. Tanto é que na doutrina do pecado, a matiologia, eu falei muita coisa a respeito da salvação. Então elas estão ligadas, né? Eu pedi o quê? 59 de Isaías, verso 1 e 2. Alguém leia, por favor. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensaram que ele estava surdo e não podem nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atende às suas orações. Isso, a versão um pouquinho diferente, mas dá. Também é, velho. Que versão são essas de vocês? Qual que é? É a Bíblia Nova é Bíblia de Estudo, Nova Tradução de hoje, tradução de hoje. Ah, então é NTLH, né? Isso, NTLH, Nova Tradução Linguagem de hoje. Isso. Tá? Então olha só, mas ela esclarece, a outra também vai trazer esses elementos aí, que, ou seja, há uma separação entre nós e Deus, e são os pecados que fez, né? Que criou esse abismo. Então não tinha como o homem jamais se aproximar de Deus, não tinha como o homem criar nenhuma ponte. Vocês já viram aquela arte muito conhecida na Capela Sistina, me parece, né? Onde tem Deus, seria representado, né? Uma nuvem, e o homem, os dois assim quase que tocando o dedo. Nunca viram? Não é? Muito conhecido, isso aí passa direto aí nos telejornais e tudo mais. Ali, na verdade, a gente percebe que há um desejo de Deus de tocar o homem, e um desejo do homem, ou uma necessidade, melhor dizendo, desejo não, porque na verdade, depois do pecado, o homem ele se afastou de Deus, se distanciou de Deus, correu para o lado oposto, e Deus foi correndo atrás. É lógico que é uma metáfora, né? Se for analisar até aquela imagem, o humano está deitado assim, Deus que está tipo se abaixando assim. É verdade, não tinha percebido. Mano, olha que coisa boa. E isso então é uma representação correta. Ou seja, o homem, ele não tomou nenhuma, não teve iniciativa nenhuma. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João que não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Aliás, nós não amamos Deus, é Deus que nos amou primeiro, né? Então não teve iniciativa do homem. O homem nunca teve uma iniciativa, o homem nunca buscou a Deus. O próprio Romanos, capítulo de número 2, Paulo, depois a gente continua aqui no verso 19, tá? Vocês já se acostumaram, né? Estão aqui, a gente lê, interrompe, vai para o outro lado, dá uma volta no mundo e volta de novo. Romanos, capítulo de número 3, eu falei 2, mas deixa eu ver se é 3 mesmo. Mas também eu estou no livro errado, por isso que eu não vou achar. É Romanos, capítulo de número 3, é isso mesmo, capítulo de número 3, versículo de número 9. E aí os que estavam na matéria passada já vai perceber, nossa André, nós lemos mesmo alguns textos e tal. Esse aqui é um deles que a gente já leu. Então capítulo de número 3 de Romanos, verso 9 em diante, diz assim, ó: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há, irmão, não existe. É o Romanos 3:10 agora, varão? 3:10, todo mundo acompanhando aí? Olha só, como está escrito, não há um justo sequer, não existe nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, né? Extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha a descrição de Paulo: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria,
e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu acho interessante, irmãos, e o verso 20, Paulo arremata aqui, né? Quer dizer, não arremata, mas ele vai continuar depois, que a gente vai retomar, inclusive, essa leitura. Mas o verso 20 ele diz, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A gente vai falar, inclusive, do que é justificação, tá certo? Esse termo, o porquê que o homem teve que ser justificado, né? Qual era a condição dele. Só que nós percebemos aqui Paulo dizendo, não existe ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda Deus. Não há ninguém que tenha iniciativa e fala assim, não, Senhor, eu fui te buscar. Pelo contrário. Foi Deus que, se Deus não se revela ao homem, o homem estava perdido até hoje. O homem até hoje não tinha noção nenhuma de Deus. Por que nós temos noção de Deus? Porque Deus nos encontrou, Deus nos achou. E por que Deus nos achou? Porque estávamos perdidos. Eu não preciso achar pessoa que não está perdida. Não é? É óbvio, né? E aí já nesse texto de achar os perdidos, ou de buscar os perdidos, é Lucas 19:10. Lucas 19, esse gesto aqui é para dar tempo de vocês pegar a Bíblia aí, enquanto eu bebo uma aguinha. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que tinham se perdido. Ele veio buscar e veio salvar todos quantos estavam perdidos. É isso mesmo? Está escrito? Pode ler, Barão. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Que havia se perdido. Então ele veio buscar e salvar. Então ele buscou e salvou. Por que buscou? Porque ele tinha se perdido. Porque ele tinha ido para longe. Então ele foi buscar, foi atrás, né? E aí salvou porque ele estava perdido. Olha que coisa interessante, amados. Voltando lá para o 2 aos Coríntios, capítulo 5, eu parei no verso 18, né? Que isso tudo provém de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu esse ministério da reconciliação. Isto é, verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus não imputou. Imputar é você atribuir, né? O que diz o Salmo 32, verso 1? Quem lembra? Ninguém lembra? Então vamos ler. Salmo 32, verso 1. Imputar, né? Atribuir, impor. Então a Bíblia diz aqui que Deus, Ele não lhes imputou os pecados. Não imputou. É o contrário de amputar. O que é amputar? Arrancar. Imputar, então, é introduzir ou é impor, né? E o Salmo 32, Davi diz que é bem-aventurado o varão cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado não é imputado. É isso mesmo, amado? Hã? Leia então, deve ser 1 e o 2 para completar. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em que não há hipocrisia. Isso. É porque a versão sua está atribui, né? Outras vão estar não imputa. Não é isso, Mateus? Sua está, né? Então, imputar é isso, é atribuir, né? É impor mesmo. Então, bem-aventurados são essas pessoas que somos nós, que Deus não colocou sobre nós o peso condenatório do pecado, porque nós tínhamos sobre nós esse peso condenatório do pecado. Nós estávamos, irmãos, em uma condição de réu e condenado ao inferno. Foi lá o advogado, né? Foi diante do juiz e nos absolveu. Mas por que ele nos absolveu? Se nós não tínhamos nada ao nosso favor, se nós éramos de fato culpados, nós éramos culpados, só que nós fomos o que? Inocentados. Olha que termo interessante. E os termos que a gente usa para essa matéria são termos ligados mesmo ao fórum, termos forenses que se fala, né? Então, ou seja, aquilo que vai falar de réu, de juiz, de julgamento, de absolvição. O inocentar é um deles. Então, o inocentar é o que? É o não colocar a culpa. É como se a pessoa nunca tivesse cometido crime algum, mas nós cometemos.
o crime. Qual foi o crime que nós cometemos? Nos separando de Deus, fugindo de Deus, nos rebelamos contra Deus. Todos nós, irmãos, em Adão, fomos rebeldes, nos rebelamos contra Deus. Quem são os cristãos? São aqueles que estão voltando da rebelião. Olha que coisa interessante. Lembra daquela ilustração que eu contei para vocês a respeito que um príncipe ele quis casar com uma camponesa? Quem lembra? Lembra? Olha só. Então, o que era proposto ali? Para aquela camponesa ela voltasse, porque se ela voltasse era um sinal que ela ia amar o príncipe, né? Então quem somos nós? Esses que entendemos, fomos para longe, mas entendemos, não, Ele é digno da nossa adoração, nós entendemos que Ele é Senhor, e aí nesse entendimento, irmão, nós somos salvos. Onde começa a salvação? E foi uma das perguntas da prova, da matéria passada, e parece que alguns não entenderam. Onde se dá a salvação? Sim, na mente. Eu coloquei lá Romanos, está certo. Romanos, né? Alguns transliteraram Romanos, né? Não era para transliterar, era para responder na cabeça, na mente, no entendimento, né? É lógico que o texto está falando claramente lá, tanto é que eu nem considerei errado. Mas onde se dá a salvação? No entendimento. Então nós fomos convertidos no entendimento, mudados no entendimento. Qual o entendimento? Que agora nós nos voltamos para Deus. Colossenses capítulo de número 1, verso 1 e 2, amados. O que está escrito lá? Colossenses capítulo 3, melhor dizendo, verso 1 e 2. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, pensai nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mais ou menos isso está escrito, né? 1 e 2. 3, capítulo 3, verso 1 e 2. Pode ler, amada. Achou? 3, 1 e 2. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso. Então talvez você fale assim, André, mas calma aí, o texto está falando para a gente buscar, mas nós buscamos por quê? Porque fomos ressuscitados. Não é o que o texto vai dizer? Se já ressuscitasse como Cristo. Nós estávamos mortos, irmãos, nos nossos pecados. Isso é Efésios, capítulo número 1, capítulo número 2. De Efésios, o que é? Toda a marginal está passando aqui hoje agora? Não é? Já pensou? Desviaram a marginal para cá, não é possível. Mas vamos lá, tá dando para ouvir aí, né, irmão? Efésios capítulo número 2, verso 1 ao verso 7. Se vocês não quiserem ler agora, anotem, tá? Anotem, lição de casa, tarefa de casa. Aqui tem tarefa de casa. Tem merenda, tem recreio, tem tarefa de casa, tem palmatória, ajoelha no milho, tem tudo isso aí. Né? Escolinha aqui é bruta, né? Então o Efésios, mas vocês lêem em casa, tá? Anotem aí para ler em casa mesmo. O Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 7, vai dizer que nós estávamos mortos nas nossos pecados, nas nossas ofensas, e aí nós fomos ressuscitados com Cristo. Pela graça, inclusive, vai falar que nós fomos salvos. E aí depois o verso 8, 9 e 10, muito conhecido, que vai dizer que foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que nos regenerou. Nós não tivemos participação nenhuma nisso, porque a nossa condição era nenhuma para ser salvo. Foi Deus que nos buscou. Foi Deus que nos justificou. Foi Deus que foi aquele que ofereceu em nosso lugar alguém para morrer, porque se nós morrêssemos por nós mesmos, nós não teríamos nem condição para nos salvar. Se eu desse a minha vida, o meu sangue não me salvaria. Olha que sangue ruim. Tem gente que acha que é sangue bom. Sangue bom é o sangue de Jesus, é o único, né? O único sangue bom é o sangue de Jesus. O resto é tudo sangue ruim mesmo. Nosso sangue é ruim. Não serve nem para pagar os nossos próprios pecados. Não tem condição. Nada que a gente pudesse fazer. Nada, nós não tínhamos nada para dar a Deus. Aliás, hoje nós continuamos não tendo nada. A única coisa que a gente pode oferecer a Deus hoje, quando a gente se aproxima dele, é o sacrifício de Cristo. É a única coisa. Quando a gente vai até Deus e fala, Senhor, eu venho até ti e te ofereço um sacrifício. Qual sacrifício é? O teu filho. É o único que eu tenho para oferecer. E por que nós oferecemos? Porque nós recebemos.
Foi o que Davi mais ou menos entendeu lá no Antigo Testamento. Senhor, eu dou ao Senhor o que das tuas mãos eu recebi. Porque que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? A única coisa que eu posso fazer é invocar o nome do Senhor e beber o cálice da salvação. Então o que nós temos para oferecer a Deus? Nada, a não ser aquilo que Ele colocou à nossa disposição, que é invocar o seu nome e beber o cálice da salvação. O que nós podemos fazer para ser salvo? Aceitar a salvação, mais nada. Mas não é necessário a fé para aceitar a salvação? É. Nós temos a fé? Não. Até a fé foi Deus que deu a cada um, inclusive em uma medida. Irmãos, na verdade, se Deus não tivesse feito alguma coisa, nós não teríamos condição nenhuma de nos salvar. Pelo contrário, ia de mal a pior, né? A gente ia se afundando, como foi, tanto na questão, eu estou falando individual, quanto na questão da humanidade, se afundando nos pecados, um abismo ia chamando outro abismo, idolatria mais idolatria, a sociedade uma mais perversa do que a outra. Chega um ponto lá em Gênesis capítulo 6, que o mundo, Deus disse, não é possível, eu não posso conviver com essas pessoas, o meu espírito não pode habitar com essas pessoas, né? O prazo dela será 120 anos e eu vou destruir toda essa geração. Só deixou 8, e os 8 que deixou, a gente já viu que deu continuidade na mesma coisa, quer dizer, não adiantou nada, né? E aí só veio gente pior, né? A gente fala assim, mas André, não teve lá os homens de Deus? Avalie, irmão, pega assim a capivara de cada um, pega o currículo de cada um, pode ser nem Vitae, porque não tinha vida nenhuma, né? Pega, quem que vocês acham assim, que era assim, o homem de Deus? Cite aí, irmão, ninguém quer defender ninguém agora, né? Já viu que está todo mundo culpado. Abraão, vocês acham que foi um homem de Deus, pai da fé, um homem assim excepcional, ouviu a voz de Deus, foi para uma terra que nem mesmo ele conhecia? Não foi o pai dos crentes, diga-me. Você quis saber o que a Bíblia fala do lado negativo de Daniel? Daniel, ele mesmo fala dele, não é nem a Bíblia. Ele, quando começa a orar, no capítulo de número 9, ele diz assim: Senhor, lembra do profeta Jeremias, que ele estava lendo o profeta Jeremias, Daniel. O profeta Jeremias tinha escrito que aquele povo ia passar 70 anos lá no cativeiro, e já tinha feito a conta, Daniel, tá certo? E aí ele se lembra, Senhor, que nós pecamos contra o Senhor. Então o próprio Daniel disse que ele pecou contra Deus, ele tinha essa consciência. Todo ser humano é pecador diante de Deus, todo ser humano. O pecado diante de Deus se dá por pensamentos, por palavras, por obras e por sentimentos abrigados no coração. Quem é que escapa disso? Vocês acham que Daniel não pecou por nenhuma delas? Eu afirmo que ele pecou por todas, como ser humano, por todas, e todo ser humano peca por tudo isso aqui, não tem como escapar, irmão. Nós todos diante de Deus somos pecadores. Quando a gente compara a nossa vida com outras pessoas, aí a gente pode falar assim, não, eu estou justificado, eu sou melhor do que fulano, ciclano, beltrano. E a nossa tendência é sempre achar um piorzinho do que a gente. Não é não? A gente não tem essa falsa autojustificação. Aí o que a gente faz? A gente pega um que é pior que a gente vai achar. Achei, não acha? Meia dúzia. Fala, Senhor, tu sabes, Senhor, eu não sou nem como fulano, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, Senhor, de tudo quanto tenho. Eu não sou como esse miserável pecador desgraçado, lazarento, que está aqui do meu lado. Não foi a parábola lá de Lucas? Sim. Olha só, a pessoa querendo se auto-justificar, quem que achou? Um pior do que ele na ótica dele. Na ótica dele, porque na verdade, na ótica de Deus, aquele desgraçado pecador miserável estava ainda melhorzinho do que ele, porque reconheceu o seu estado, e o outro estava tentando se justificar, pegando um parâmetro que não é parâmetro, que é outro ser humano, né? O Isaías, profeta vaso, pense no vaso lá, profeta Isaías, vaso, né? Fogo puro, assim, era manto, né? Assim, ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês, capítulo 5,
vai profetizando para todo, o dedo do profeta assim, né? Vai apontando, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. 5 aias ele traz de condenação. Então, imagina só, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, de autoridade, colocando todo mundo no juízo de Deus. Aí quando ele vê Deus, ele diz, ai de mim. Ai de mim, que sou homem impuro, eu tenho um lábio impuro, habito num povo de impuros lábios, eu vou morrer. Eu vi o Senhor, o Rei da Glória. Então quando ele viu Deus na sua santidade, ele falou, ai de mim, não é ai do povo não, ai de todos nós. Ou seja, eu sou esse homem de lábios impuros e habito nesse povo, no meio desse povo que também é pecador. Então ai de nós. Quando a gente olha para Deus, a sua santidade, o seu caráter, a sua natureza, então a gente chega a essa conclusão fácil: nós somos pecadores e miseráveis. Eu posso ter a vida mais piedosa do mundo, eu posso ser o maior exemplo de piedade, de fidelidade, de obediência. Isso é em comparação com outros seres humanos. Agora, quando eu me comparo com Deus, e a conversa aqui é a santidade de Deus, é diante de Deus que nós somos culpáveis e condenáveis, não é diante do outro, porque diante do outro, de repente, a gente pode falar, não, eu não tenho culpa nenhuma e ele que tem culpa. Mas diante de Deus ninguém escapa, não há nenhum sequer, diz Paulo, não há nenhum que possa ser justificado diante de Deus pelas obras que faz. O próprio Isaías, vamos ler o texto de Isaías. Isaías é impressionante como ele traz assim uma série de textos, né, para mostrar para a gente que, nossa, como a gente está longe de fazer qualquer coisa que possa agradar a Deus, não tem como. Capítulo 64 de Isaías, verso de número 6. E é interessante que os profetas, todos eles vão se colocar no meio, irmãos. No meio, eles não se excluem não, né? Infelizmente hoje, alguns supostos profetas que a gente vê no meio da igreja, quando vai trazer uma palavra assim de juízo, de repreensão, eles se excluem, né? Sempre apontando os outros, e ele se tem como aquele que é o vaso de Deus, então não está incluído naquele negócio lá. Mas, né? Então esse negócio assim, bom, eu estou sendo usado por Deus, então eu não estou nesse meio, né? Aí fala com toda a autoridade, com todo o ímpeto, né? Levanta o dedo, aponta no focinho do outro e tal. É um negócio terrível. O profeta, eu tenho medo desses caras. Eu tenho um medo enorme, irmão. Eu tenho um medo muito grande, né? Porque as pessoas pensam que é o quê? O secretário da Trindade? É a 4ª pessoa da Trindade, né? A voz de Deus. Eu tenho muito medo. Os profetas bíblicos, eles quando iam profetizar juízo, eles se colocavam nesse meio também. Olha as expressões aqui, por exemplo, do Isaías 64, 6. Mas todos nós, ele não diz todos vocês, todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia, todos nós caímos como a folha, as nossas culpas, como o vento nos arrebatam. Olha, irmão, que interessante. Então, a melhor das nossas ações de justiça, aquilo que seria o melhor ato de bondade do ser humano que ele podia produzir, diante de Deus é como um trapo de imundícia, é como um imundo mesmo. O próprio Daniel, ele disse, Senhor, nós pecamos. Então todos os profetas eles se incluíam nisso, né? Essa percepção clara de que embora Deus tinha chamado eles, embora Deus de alguma maneira tinha preservado esses profetas diante da idolatria e daqueles pecados explícitos, mas eles tinham a consciência de quem eles eram diante de Deus, porque eles tinham consciência de quem era Deus. Então hoje as pessoas não sabem nem quem é Deus e muito menos quem é Ele mesmo, né? Se enganam a respeito de Deus e deles mesmos, porque a gente não sabendo esse caráter santo 3 vezes de Deus, 3 vezes santo, 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 3 vezes santo, a gente não sabendo esse caráter, essa natureza de Deus, a gente cria uma falsa impressão que em dado momento da nossa vida a gente está agradando a Deus, como virtude nossa, como fruto de obediência nossa. Amados, a Bíblia ensina que nós não temos condição nenhuma de agradar a Deus, a não ser pelo sacrifício de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, mediante a graça recebida pela fé, dada por Deus. Ou seja, irmãos, tudo é dele, por ele e
dele, por ele e para ele. Então é Jesus que faz tudo isso. É Jesus que é a propiciação pelos nossos pecados. Não só os nossos, mas do mundo todo. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos ler o texto? 1 João. E eu não esqueci 2 Coríntios. A gente volta no verso de número 19 e 20. E não sei outro aí se eu parei, continuei. Mas 2 João, não. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Eu acho interessante esse termo que ele usa, né? Bom, na verdade, irmãos, a carta de João, o capítulo 1, o verso 7, já vai falar o seguinte: que o sangue de Cristo é o que nos purifica de todo pecado. O verso 7 do capítulo 1. O sangue do seu Filho Jesus é que nos purifica, nos perdoa de todo pecado. O verso de número 9 vai dizer que alguém que pensa que não tem pecado, ele faz até Deus um mentiroso. Não é isso? Capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecar, tendes um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Ele, verso 2, é a propiciação pelos nossos pecados. Não só os nossos pecados, mas no mundo todo. O que é essa palavra propiciação? É tornar propício. Lembra do Antigo Testamento, a Arca da Aliança, que tinha aquela tampa, que era chamada de propiciatório? Era ali naquela tampa, onde o sangue do sacrifício era derramado entre os querubins, que representava ali a presença de Deus, né? E ali Deus recebendo aquele sangue, que simbolizava o sangue do seu Filho Jesus, porque aquele sangue não era do povo, não era de nenhum homem, nem do sacerdote, nem de ninguém, era de um animal sacrificado. O que Deus estava ensinando? Alguém tem que morrer em lugar de vocês. Será necessário que sangue de outrem seja derramado. E o sangue era de quem? De um animal puro, sem mácula, um cordeiro. Não era carneiro, né? Porque carneiro não era puro. Então, um cordeiro sem mácula. Olha só, um animalzinho tido como manso, que não relutava, que não resistia quando era levado para o matadouro. Eu acho tão interessante essa figura que o Antigo Testamento nos mostra, e o Hebreus vai falar isso, que Jesus, ele foi oferecido com muito clamor e muitas lágrimas. Dizem os estudiosos que o animalzinho mesmo, o cordeiro, quando ele era levado para o abate, para o matadouro, ele ia quietinho, cabeça baixa, boca fechada, ia. Mas quando se olhava, fitava, porque de alguma maneira ele percebia, o seu instinto percebia que ele ia ser levado para ser morto. E se olhava então nos olhos do cordeiro e chegava as lágrimas, ele chorava. Ele ia chorando, mas ele ia quietinho, com a boca fechada. É o que diz Romanos capítulo de número 8, por exemplo, né? Sendo levado ao matadouro, sem falar nada, boca fechada. Isso diz a respeito de Jesus, que ele foi sendo oferecido por nós. Olha, irmão, sem murmuração, chorando por nós. Então, os animais do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Então, todos esses animais não podem apagar pecados. Vários textos do Antigo Testamento declaram isso explicitamente. Levítico, aos montes, né? Que o sangue, aliás, o próprio Hebreus, capítulo número 10, verso 1 e 2, vai dizer isso: o sangue dos animais, dos touros, dos bodes, todos os animais não poderiam apagar pecado. Mas o sangue de Cristo, oferecido uma única vez, ele sim apagou os pecados, ele comprou a gente, né? Comprou toda a humanidade, resgatou a humanidade, libertou a humanidade, salvou a humanidade. Mas nós, irmãos, não poderíamos fazer nada, e até hoje nós não podemos fazer nada, mas nós aceitamos esse sacrifício de Cristo, nós acreditamos que somos salvos, confiamos nessa salvação, não em nossa capacidade de nos manter salvos, nós ainda continuamos nos apoiando, nos fiando, né? Confiando no poder do sacrifício e do sangue de Jesus derramado por nossas vidas. E até hoje, quando a gente comete pecado, a gente confia no sangue de Cristo, a gente recorre ao sangue de Cristo, porque nós ainda continuamos nessa condição de não poder fazer nada por nós. Mas por que nós temos a certeza que somos salvos? Porque nós confiamos em Cristo, não em nós. Porque quem se conhece sabe, e sabe que não pode se confiar nele mesmo. Eu não confio em mim, particularmente dizendo, eu, André, não confio em mim. Eu não confio que eu posso segurar, permanecer salvo até o fim. Eu não confio nisso.
Eu confio na graça de Deus, no sangue de Cristo, no sacrifício de Cristo, na intercessão eficaz do sacerdote chamado Jesus. Eu confio nisso. E de vez em quando o Senhor fala: Senhor, acrescenta a minha fé, que eu percebo que até a minha fé vai se esvaindo, tem hora, né? Não, irmão? Ainda mais quando a gente se depara com a Bíblia e Deus fala assim: vive desse jeito. Eu falo: Senhor, acrescenta a minha fé. Vez por outra eu falo: Senhor, o Senhor está vendo que a minha fé é pouquinha, minha fé aqui está bem fraca nesse negócio. Acrescenta a minha fé. Quanto mais a gente vai vendo o padrão que Deus estabelece, né, para louvar o nome dele, para honrar o nome dele, mais a gente percebe que a gente não consegue. E é nesse entendimento que a gente não consegue, é que na verdade a gente é feliz e é bem-aventurado e continua sendo salvo. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que reconhecem que são falidos espiritualmente. Pobre de espírito é esse, é o falido espiritualmente, que não banca a sua vida, que não tem recurso nenhum para se salvar, nem para se manter salvo, e não tem nada para dar para Deus para comprar qualquer bênção. Não existe, irmão, nenhum esforço nosso que compre a mínima bênção de Deus para a nossa vida. Nada. Não tem campanha, não tem vida de jejum, não tem doação no campo missionário, não tem doação de dinheiro na igreja nem em qualquer outro lugar. Não tem nada que eu possa fazer que eu possa falar assim: Senhor, o Senhor está em dívida, hein? Já fiz a minha parte. Percebe, irmão? Às vezes que se cria essa falsa ideia de que o homem fez alguma coisa e Deus está em dívida para com ele. É o contrário, amados. Se nós fizéssemos tudo e dessemos a nossa própria vida em prol do reino de Deus, se eu pegasse todos os meus bens, vendesse e desse na obra de Deus, se eu falasse a língua dos anjos, dos homens, tivesse toda a ciência do mundo e colocasse isso a dispor do reino de Deus, se eu fosse um mártir cristão na obra missionária, tudo isso seria em vão se o amor de Deus não está envolvido nisso, se Deus não tivesse despejado no nosso coração o amor dele. É o que diz os textos bíblicos, não é? Eu não estou citando diretamente, mas o que eu estou falando aqui é extraído dos conceitos bíblicos. Então, na verdade, assim, nessa aula introdutória, eu quero discutir isso com vocês. Nós temos a necessidade de ser salvos? Temos. Por quê? Porque nossa condição é essa, perdidos, né? Hoje não, hoje, estou falando aqui no sentido geral de humanidade. Hoje nós continuamos necessitando da obra de Cristo? Não. Nós somos salvos hoje, é o presente. Porém, a Bíblia vai tratar essa salvação em 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Então nós fomos salvos porque esse é um ato passado de Deus. Onde se deu esse ato? Eu perguntei primeiro, teve uma interrogação na sua fala. Na crucificação? Não cai mais nessa não, né? Quando se deu, irmão? Em que tempo, em espaço se deu isso? Se é passado, foi em algum lugar do passado. Onde foi? Quem concorda com a Daiane que foi na crucificação uns 2000 anos atrás? Só a Daiane, o Mateus e o Demir, quem mais? Nem a companheira não quer concordar com ele, ó. Quem acha que não foi então na crucificação? Quem não quer opinar? Nenhum nem outro, meu Deus do céu. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1. Olha só, irmão, nós lemos na aula passada, na matéria passada. Percebe como já fugiu da mente? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, né? 20. E depois Apocalipse 13, 8. E eu li exatamente esses 2 versículos na matéria passada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20. Se nós estamos levando em conta que a nossa salvação, ela se deu por meio do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, né? A moeda paga para resgatar a gente foi o sangue de Cristo. Então o texto do verso 20 vai dizer assim: ao qual na verdade em outro tempo, ou seja, esse cordeiro, né, esse precioso sangue desse cordeiro imaculado e incontaminado, que é o que diz o verso de número 19, vai dizer, então, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E
Apocalipse 13:8 também vai dizer isso. Desde a fundação do mundo, o sangue de Jesus foi derramado. Desde a fundação do mundo, ele veio sendo derramado de uma maneira simbólica nos sacrifícios. Mas antes dessa fundação do mundo, na ótica de Deus, o sacrifício de Cristo já tinha sido feito. Então o ato passado que a gente está falando, que nós fomos salvos, foi lá na eternidade, quando Deus disse: esse povo vai precisar ser resgatado, e eu vou então salvá-los, né? E a Trindade entrou num acordo, disse: então um de nós vai ter que morrer, um de nós vai ter que se humilhar, um de nós vai ter que se esvaziar da sua santidade, da sua glória, da sua infinitude, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onividência, da sua eternidade, da sua imutabilidade. Vai se esvaziando de tudo aí, deixa tudo e se faz como um desses miseráveis, homenzinhos finitos. Entra nesse corpo que nós vamos criar, esse corpo que vai entrar a morte nele, esse corpo que vai precisar de ser alimentado, esse corpo que ele é tão frágil, que se romper um vaso capilar no cérebro, ele morre. Olha, irmãos, que coisa terrível, né? Que se ele comer alguma coisa e uma bactéria entrar no corpo dele, ele morre. Uma bactéria, a gente está falando de algo microscópico. Esse corpo, que se um mosquito, Aedes aegypti, transmitindo dengue, chikungunya e o outro lá qualquer, Zika vírus. Olha só, irmão, esse corpo, se um mosquito picar, ele pode morrer. Como é frágil, né, irmão? Como que Deus pôde se sujeitar a isso? A sua humilhação, para nos salvar, porque nós estávamos perdidos e eternamente perdidos e não poderíamos fazer nada. Se toda a humanidade se juntasse para falar assim: não, vamos todo mundo derramar o nosso sangue para ver se salva um de nós, vamos juntar tudo que a gente tem de riqueza neste mundo, ouro, pedras preciosas, fauna, flora, vamos oferecer a Deus. O salmista disse que todos esses recursos esgotariam antes que uma alma pudesse ser resgatada. Ó, irmão, já pensou um negócio desse? Como é mal compreendido o texto bíblico e a Bíblia, quando algumas pessoas acham que pode se salvar por algum ato meritório delas, não entende Deus, não entende nem a natureza delas. Sabe muita coisa de religião, mas de evangelho quase nada, porque evangelho é uma proposta oposta à religião. Todas as religiões, sem exceção, todas as religiões do mundo que já existiram na história humana, todas elas, a lógica é a mesma: que se pode fazer alguma coisa para conquistar Deus ou os deuses, pode fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus, pode-se fazer alguma coisa para se obter bênçãos de Deus, pode-se fazer alguma coisa para fazer com que Deus faça, movido por aquele feito daquele homem, ou daqueles homens, ou daquele ritual, né? Ou daquela obediência. Deus poderia fazer alguma coisa. Não, amados, o ser humano não tem capacidade nenhuma. As orações dos homens não movem a mão de Deus, porque muito antes que o homem pensasse em orar, Deus já está movimentando a sua mão muito tempo em favor do homem, muito tempo. Lembra da fala que eu falei, que eu disse que a primeira oração que foi ouvida foi aquela que nunca foi feita? Lembram? Então, como assim? Deus estava atento, irmãos, ao sangue derramado, à injustiça, à necessidade do homem, a tudo isso há muito tempo. O homem estava assim, alienado, e Deus estava atento, porque é Deus que está salvando, é Deus que está em missão. Quando a gente fala assim: não, mas a igreja precisa pregar, a igreja está em missão, a igreja não, é Deus que está em missão para resgatar o homem, é Deus que está pregando as suas boas novas. E aí a gente precisa somente ir, irmãos, nisso que Deus está fazendo. Quem está fazendo é Deus, a gente não está fazendo nada. É Deus que está operando, a gente coopera. É o que diz o texto, nós somos cooperadores de Deus, né? É como se tem um piloto e um copiloto. É Deus que está resgatando a humanidade, é Deus que está em missão, é o Espírito Santo que está levando a sua mensagem através dos ventos,
E a gente só precisa entender esse sopro do Espírito Santo e ser levado por ele. Porque todo aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. É como vento. Olha só, irmão, então nós precisamos ser como esses ventos, que são soprados pelo Espírito Santo. Mas quem sopra é o Espírito Santo. Quem realiza é Deus. Quem age é Deus. Ele que gera em nós tanto o querer, o desejo, quanto o efetuar, o fazer. Não sou eu que faço. Eu só faço porque Deus me gerou no coração o desejo de fazer. Porque se Ele não tivesse gerado esse desejo, eu nem faria. Então Paulo ele diz no 1 aos Coríntios capítulo 15, vamos ler o texto que eu acho muito interessante, e depois a gente vai para os nossos comerciais. Vamos lá? Qualquer? 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Nós percebemos a expressão aqui. Depois a gente vai retomar esse conceito chamado graça, irmãos, tá? São três coisas, ou três elementos, né? Vou colocar três elementos que são necessários para a salvação: a graça, o sangue e a fé. E a gente vai trabalhar cada um desses elementos aqui, ver o que a Bíblia fala, tá certo? Então a graça é um deles, a graça, o sangue e a fé. Isso é necessário para ser salvo. E o conceito graça é necessário nós entendermos o que é a graça. Porque quando a gente entende o que é a graça, a gente vive por essa graça. A nossa vida ela é mais leve, porque não há um peso de culpa sobre nós. Mas, por outro lado, é preciso ter muito cuidado para não entender a graça de uma forma errada. Porque a graça não é uma licença para pecar, porque Deus vai perdoar. Porque quem vive nesse conceito, já que Deus perdoa, já que a gente vive pela graça, então vamos pecar. Isso é uma desgraça, porque não entendeu a graça. A graça de Deus atingindo a nossa vida nos transforma na natureza, consequentemente no entendimento, e a gente vive uma vida segundo a natureza de Deus. Mesmo no entendimento que se eu pecar, Deus não vai me fulminar, irmão. A mão de Deus não vai pesar sobre mim. Não é porque eu fui infiel em uma coisa que Deus vai trazer um castigo e vai me destruir. Não é porque eu deixei de contribuir com o dízimo em um mês que Deus vai mandar o migrador, o destruidor, o cortador e o pulgão. Não é porque eu fui infiel em um mês e não dei minha contribuição na igreja que agora Deus vai falar para o devorador: vai, põe a enfermidade no filho dele, e o dinheiro que ele ia gastar, eu ia dar no dízimo, vai gastar na farmácia. Agora, por outro lado, a gente não vai falar: então Deus não faz isso, não vou dar. Não, a graça nos gera uma gratidão tão grande no nosso coração que a gente dá o dízimo, o trízimo, o sei lá o que mais, a gente dá tudo, não é? Nosso desejo de contribuir o máximo. O dízimo 10% é muito pouco, é só o início, irmão, é muito pouco, dá 10% da nossa renda. O desejo é de dar tudo, é que a gente precisa honrar algumas coisas, né? Compromisso. A gente tem família, a gente também ajuda outras pessoas por fora, mas a gente contribui na igreja e a gente ajuda tantas quantas pessoas a gente puder. Então, na verdade, a graça nos traz uma consciência e a consciência da graça, amados, é superior à lei e é mais dura do que a lei, porque a lei mandava dar o dízimo, né? A lei impunha isso. É por isso que quem não dava o dízimo era chamado o quê? Ladrão, porque era transgressor de uma lei. O cristão não pode ser chamado de ladrão e nem rouba a Deus, mas essa graça ela é muito mais dura, porque ela vai lá dentro da consciência, lá dentro da alma e mostra pra gente: mas por que você não está sendo grato? Olha que Deus te deu tanta coisa, por que você está retendo mais do que deve para você? Por que você não distribui? Porque mais bem-aventurança é dar do que receber. Por que você está recebendo de Deus? Olha o que a graça está fazendo com você, te dando tanto para que você tenha para você o suficiente. E o que sobejou? A graça está dizendo: é para os outros, não pode ser para você. Se atendeu a sua demanda, a sua necessidade, o que sobra é para aquele que não tem. E a graça de Deus é manifestada através desses que receberam a graça de Deus. E eles dividem, são liberais, são generosos. E a graça vai martelando isso, irmão, na consciência, na mente, não é? Então a graça de Deus era muito mais dura quando confronta a gente do que a lei. Porque a lei tinha que pegar o cara com a boca na botija. A lei tinha que pegar o cidadão cometendo pecado.
Se ele conseguisse burlar a lei, dar uma esquivada assim, né? Dar um jeitinho brasileiro, se ele pudesse fazer um gato, fiz um gatinho e tal, escapei da lei, ele fugia. Mas a lei de Deus é no interior, quem é que foge? Não tem como. Então ela é muito mais dura, muito mais severa, muito mais atormentadora, perturbadora. A graça de Deus, irmãos, meu Deus, ninguém escapa dela. A graça de Deus é mais ou menos como o sol, só que ele é refletido em dois elementos, a cera e o barro, né? O sol é a graça de Deus, na cera derrete, no barro endurece. Então a graça de Deus não deixa ninguém neutro. A graça de Deus nos obriga a tomar uma decisão. A graça de Deus ela é imponente, né? Ela se impõe, que ninguém, não tem como escapar. Quem é que escapa do sol? Seja da sua luz, do seu calor ou dos seus efeitos. Ninguém, não tem como. É a mesma coisa a graça de Deus. Então a graça de Deus apanha todo mundo. E nós precisamos dar uma resposta a essa graça. Agora essa resposta é que vai definir se essa graça vai ser uma graça ou vai ser uma desgraça. Aqui que é a questão. Eu pedi o 1 Coríntios 15, né? E verso de número 10. Mas só para deixar no suspense, senão vocês vão embora no intervalo.